Eu fui pregar no estado do Piauí um tempo atrás e resolvi ir de carro e levei o meu filho comigo. E quando terminei de ministrar na manhã de uma sexta-feira, voltamos para casa depois do almoço. E por volta das 10 da noite, passando em um dos estados do Nordeste, de uma maneira muito estranha, a neblina tomou conta da rodovia e eu não conseguia enxergar 15 metros à frente do carro. Como eu já estava muito cansado, dirigindo desde as 2 da tarde, já eram 10 da noite, eu tinha pregado no dia anterior e naquele dia pela manhã, eu disse ao meu filho, eu vou voltar e a gente vai dormir aqui na cidade que nós terminamos de passar. Vou evitar dizer nomes, porque as redes sociais nos colocam assim sempre em situações melindrosas. Voltei para aquela cidade e na praça, quando eu procurei uma pizzaria para comer alguma coisa, encontrei um irmão que me reconheceu e me levou para a casa do pastor da igreja. E em vez de comer a pizza na praça, o pastor preparou um jantar, a esposa do pastor preparou um jantar, nós comemos. Meu filho terminou dormindo no sofá da sala. E lá para meia-noite eu conduzi o meu filho para a cama e falei com ele, olha, eu vou dormir que eu estou muito cansado. E a esposa dele já foi se recolhendo e quando eu estava entrando no quarto ele falou comigo assim, você não vai dormir antes de conversar comigo, porque foi Deus quem fez você parar aqui. Eu, tudo bem. Ele me levou na garagem da casa dele e me mostrou uma corda enrolada. E ele disse, eu planejei o meu suicídio para esta madrugada. E eu disse a Deus que se Ele ainda tem algum plano na minha vida, que Ele fizesse alguém me aparecer aqui hoje, para eu conseguir me abrir e desabafar. Nós conversamos até 6 horas da manhã. E Deus deu um grande livramento àquele pastor, líder, pai, esposo, um homem de Deus. Por que essas coisas acontecem? Não faz muito tempo eu fui chamado depois do culto para socorrer uma família de um pastor tradicional. Ele completara 42 anos naquele dia, 10 anos de casado. Chegou no sábado da sua segunda lua de mel. A igreja que ele pastoreava renovou a permanência dele lá na igreja por mais 5 anos. Foi o culto de celebração da Santa Ceia. E quando terminou o culto de ceia e ele chegou em casa, enquanto a esposa foi preparar o jantar, ele disse, vou colocar o carro na garagem. E como ele demorou, o menino dele de 8 anos disse, minha mãe, eu vou encontrar meu pai. E de repente o menino abre a porta da garagem para a sala e diz assim, mamãe, papai foi para o céu. E quando ela correu, ele estava pendurado numa corda na garagem. Como explicar para uma esposa de pastor de 38 anos que ela está viúva, porque o marido dela não aguentou a pressão do ministério? Como dizer para uma criança de 8 anos que o pai dele, pastor, mergulhou na angústia de tal maneira que não conseguiu sair de lá? Por que será que a gente não pensa que aquele herói do púlpito, carregado de fé, de poder, de unção, de inteligência, de sabedoria e de conhecimento, é uma alma que muitas vezes está pregando cura enquanto sangra? Não faz muito tempo, na cidade de Ipatinga, um pastor conhecidíssimo no contexto batista, deu um tiro na própria cabeça e morreu aos 42 anos.
Pô, brincadeira, o pastor vai abrir a conferência falando de algo tão melancólico. Alguém olhou para mim e falou assim: isso é muito underground, pastor. Está na hora de nós começarmos a pensar em nós não como fachada, não como imagem a ser vendida. Está na hora de nós mesmos começarmos a olhar para nós e uns para os outros como uma alma. Porque nós dizemos assim: precisamos ter amor às almas e precisamos ganhar as almas, mas o ganhador de alma também é uma alma. E muitas vezes ele está ganhando almas e se perdendo na sua própria alma. Fui convidado para uma conferência em outro país. E o pastor que mandou me buscar no aeroporto, não pôde me buscar, mandou alguém me buscar no aeroporto. Por alguma razão o horário desencontrou e eu cheguei mais cedo e iria ficar hospedado na casa dele. E quando eu estava entrando em casa, estava havendo uma discussão forte entre ele e a esposa. E pastor também se irrita com a esposa, e esposa de pastor também se irrita com o marido. Dizem que perguntaram um dia a mulher do evangelista Billy Graham: a senhora já pensou em divórcio? E ela disse: nunca, mas em assassinato algumas vezes. Então a mulher do pastor também se irrita, pastor também é chato. Sim ou não? E quando eu estava entrando, a esposa foi tomada de uma explosão emocional, não sei se porque a visita chegou, e ela entrou na garagem, bateu a porta, entrou no carro, e a menina de 7, 8 anos pulou dentro do carro, e ela arrastou o carro em alta velocidade, só que na saída da garagem ia passando o caminhão do lixo, e acertou o carro com muita violência. Elas foram para o hospital muito feridas. A conferência só aconteceu no domingo à noite. Quase morre mãe e filha. Por quê? Porque pastor também é alma. Porque pastora também é alma. Porque existem conflitos dentro de nós que ninguém está se importando, contanto que nós demos resultados no púlpito, porque nós precisamos tomar o cuidado de não nos tornarmos máquinas de resultados, executivos do reino, mercadores de um produto, que não tratam da sua própria alma e morrem no púlpito, morrem em depressão, morrem em situação cruel, porque ninguém se importa com os seus problemas interiores, contanto que o culto seja fervoroso e a igreja esteja crescendo. A palavra que o